E aí, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Bom, eu mesmo não sei. Acontece que Dom Casmurro, o livro do Machado de Assis que conta essa história de amor e ciúme, é uma obra literária, é um texto literário. E os textos literários não necessariamente virão te trazer respostas, já que o objetivo principal deles é a fruição, ou seja, o entretenimento do leitor. As principais características que definem um texto literário são referentes à forma, ou seja, à estética do texto, a estética que ele assume, a linguagem que é utilizada pelo autor e o processo de significação que acontece entre escritor e leitor. Quanto à forma, a estética de um texto literário ela é totalmente diferenciada. Isso porque ela busca cativar o leitor e também transmitir ali algumas sensações, transmitir alguns sentimentos. O melhor exemplo da forma diferenciada ou da estética diferenciada de um texto literário são as poesias. Elas são escritas em versos, geralmente com rimas, e tudo isso dentro de um esquema que faz com que ela tenha ritmo e musicalidade, o que facilita muito mais a compreensão. Já com relação à linguagem dos textos literários, nós vamos ter uma linguagem poética, mesmo que ele não seja escrito em versos, e também bastante emotiva, como eu disse, para transmitir emoções e sensações ao leitor. Além disso, a gente tem a presença muito constante de figuras de linguagem que vão alterar, por exemplo, a musicalidade ou o sentido de uma palavra que é dita e várias outras questões que só as figuras de linguagem são capazes de fornecer para um texto. Já o processo de significação de um texto literário envolve muita subjetividade, ou seja, a visão de mundo que o autor tem para transmitir para o leitor. Além disso, a linguagem é muito conotativa, ou seja, utiliza-se não o sentido literal da palavra, mas o sentido figurado. Por isso, a grande característica também é a polissemia. O que é polissemia? É o processo que uma palavra tem vários significados. É o mesmo caso de manga, de camisa e manga, fruta. Quando a literatura surgiu lá no período clássico, na Grécia Antiga, havia apenas 3 gêneros textuais literários: o épico, o lírico e o dramático. Esses 3 gêneros acabaram se tornando a base para todos os outros gêneros literários que surgiram no decorrer da história. Por exemplo, o gênero épico, que era das grandes narrativas, ele acabou originando o romance, o conto, as HQs, as graphic novels e vários outros gêneros. Já o lírico, que correspondia à poesia, trouxe, além de novas formas de poesia, outros gêneros como as letras de música, o cordel e também o rap. E já o dramático foi que deu origem, então, às peças de teatro, aos roteiros de cinema, às telenovelas e aos games, com aquelas histórias maravilhosas como God of War. Mas a principal característica dos textos literários que você precisa ter em mente é a ficcionalidade. Literatura sempre vai ser ficção. Mesmo as biografias, já que o autor de uma biografia ele vai apresentar apenas alguns recortes e não toda a história detalhada dessa pessoa. Então, literatura é fruição e ficção.